Boa noite, meus queridos e amados irmãos, e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma live. Eu quero agradecer ricamente a todos os irmãos que todos os dias nos acompanham. Louvado seja o grande e bendito nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 12. Mas antes de nós lermos esse Salmo, gostaria de fazer uma breve oração para que Deus possa abençoar ricamente a vida de todos os nossos irmãos e todos que estão ouvindo essa live, em nome de Jesus. Querido e eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que nós temos, Senhor, de nós estarmos diante da Tua presença, Pai querido, em oração, e que o Senhor tem nos dado essa oportunidade, que através da telecomunicação nós podemos levar a Tua palavra, Pai querido, a todas as pessoas, principalmente os nossos irmãos da igreja Ebenezer. Senhor, fala comigo, fala com todos os nossos ouvintes. Nós pedimos a Tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 12. O Salmo começa assim: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com os lábios bajuladores e corações fingidos. Corte, ó Senhor, todos os lábios bajuladores e a língua que falam soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nosso. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão do pobre e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porém a salvo a quem por mim suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrará para sempre. Por todos os lugares anda o perverso, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Meus irmãos, esse salmo, os teólogos, eles falam que esse salmo de Davi, ele foi escrito no momento quando o primeiro rei de Israel, o rei Saul, governava Israel. Ele governou por 40 anos. 2 anos o rei Saul, ele governou na direção de Deus. Mas 38 anos ele governou buscando matar Davi. 38 anos Saul governou sem a direção de Deus. Nós vemos que parece que é o que nós estamos vivendo hoje. Um governo briga com outro por causa das diferenças, a esquerda com a direita. Nós vemos que, por isso que esse salmo, Davi escreveu esse salmo falando sobre essas coisas, falando sobre socorre, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. E eu queria colocar um nome a este salmo: o poder das palavras. Quando nós olhamos para este salmo, nós vemos um enredo, um drama aqui. Nós temos nesse salmo a presença de Deus,
Nós temos nesse salmo a presença do ímpio e nós temos nesse salmo a presença do justo. Então, nós vemos que o salmo ele tá feito com o poder das palavras. Nós vemos que o versículo de número 5 até o 7 diz assim, por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por mim suspira. E ele diz assim, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela comunica as bênçãos do Senhor. Que as palavras do Senhor são palavras sinceras. Olha que coisa maravilhosa. A palavra do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurado 7 vezes. Então a palavra do Senhor para nós nesse dia é palavra de bênção. O Senhor vai se levantar para cuidar do justo. Louvado seja o nome do Senhor. E também, nós vemos também o ímpio, ou o perverso, ou o infiel. As palavras do ímpio está no versículo 2 e até o versículo de número 4. Diz assim, fala com falsidade um ao outro, fala com lábios bajuladores e corações fingidos. Corte, Senhor, todos os lábios bajuladores e a língua que falam soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Irmãos, a palavra do ímpio são palavras bajuladoras. São palavras hipócritas. Nós não podemos confiar na palavra do ímpio. Nós temos que confiar na palavra do Senhor. E é interessante que tem um versículo lá no Salmo 37, versículo 25, que diz assim, Davi dizer assim, eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então nós temos que nos apegar à palavra de Deus. E por último, nós temos a palavra do justo. Davi, quando está fazendo esse salmo, no versículo número 1, ele diz assim, socorre, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Davi, as palavras do justo são palavras, louvado seja o nome do Senhor, são palavras que comunicam uma oração. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 18, quando Abraão começa a interceder pelo seu sobrinho Ló, ele intercede fazendo uma oração. Então a palavra do justo, ela comunica oração. E nós temos que, nesses dias que nós estamos na quarentena, nós temos que estar orando, nós temos que estar lendo a Bíblia, nós temos que estar buscando a presença do Senhor. Queridos irmãos, eu não sei se esse salmo alcançou o coração de vocês, mas cada salmo que eu leio, eu procuro meditar, eu vejo a riqueza de cada salmo. Eu tenho acompanhado os nossos irmãos que estão também fazendo as suas lives, e eu acompanho cada palavra rica, palavras abençoadas. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, e vamos fazer uma oração para Deus continuar abençoando a igreja presbiteriana Ebenezer, em nome de Jesus. Querido eterno Pai, nesse momento, Pai, que eu levanto as minhas mãos e oro, Senhor, para que o Senhor possa abençoar ricamente a cada irmão.
a cada irmão, o teu povo, a igreja, Pai. Abençoa todo o teu povo, Pai. Senhor, nós oramos para o nosso Brasil, nós oramos também para os países lá fora, Pai, que precisam da nossa oração. Nós oramos também, Senhor, por cada irmão, para a igreja, Senhor. Principalmente para a igreja onde nós congregamos. Abençoa todo o teu povo, Pai. E guarda na tua presença em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Estou morrendo de saudade dos irmãos. E a paz do Senhor, que Deus abençoa a vida dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor.